Sejam todos bem-vindos ao Rap de Quebrado no YouTube. Eu sou Enciclopédia, livre pensador, produtor de conteúdo e estamos agora na segunda temporada de Tormenta 20 mais JRPGs, uma lista de reprodução que busca incentivar a literatura através da leitura do manual de regras Tormenta 20 em conjunto com a gameplay de clássicos dos jogos de RPG eletrônicos japoneses, começando por Dragon Quest 1, que nós já finalizamos ele, no qual efetuei a leitura do primeiro capítulo chamado Construção de Personagens, e agora eu irei jogar o Final Fantasy 1 e veremos o segundo capítulo chamado Perícias e Poderes. Ou seja, acompanhando essa série, além de poder aprender a jogar Tormenta 20, você também vai acompanhar esses clássicos dos eletrônicos de RPG japoneses. O formato dessa segunda temporada será o mesmo. Quando a história ou algo importante em relação a ela não estiver sendo apresentado, estarei dando continuidade na leitura do manual Tormenta 20. Beleza então? E antes de mais nada, farei um breve resumo do caminho trilhado nos últimos 29 episódios, completando o game Dragon Quest 1 em sua versão minimalista para Game Boy Color, onde incluímos a leitura do primeiro capítulo do Tormenta 20, chamado Construção de Personagem. E antes de adentrar no capítulo 2, Perícias e Poderes, precisamos entender a lógica como ferramenta para construir uma história, pois ao longo de uma partida de RPG, o raciocínio lógico é estimulado a apresentar soluções criativas através das narrativas geradas dentro da ficção coletiva do grupo de jogadores. Então, se você que me ouve deseja aprender a jogar RPG, seja eletrônico ou de mesa, escrever um livro, história em quadrinhos, roteiro para teatro ou quaisquer tipos de conteúdo para a internet relacionado à literatura, saiba que nessa temporada faremos uma análise da estrutura narrativa de Final Fantasy 1. Um manto de escuridão cobre o mundo. Os ventos pararam. Os mares se agitam. A terra apodrece. Mas as pessoas acreditam no cumprimento da profecia. Quando a escuridão reinar no mundo, chegarão os 4 guerreiros da luz. Depois de uma longa viagem, finalmente aparecem 4 jovens viajantes. Em suas mãos, cada um trazia um cristal. A primeira versão de Final Fantasy 1 foi lançada em 1987, um ano depois da criação de Dragon Quest 1. Mas acontece que ele veio para disputar diretamente mercado com Dragon Quest 2, que apesar de grandes mudanças em relação ao seu primeiro título, ainda não apresentava as características que foram entregues ao público de JRPGs através de Final Fantasy 1. Tais como 4 membros no grupo e também a sua estrutura narrativa que encantou todo o ocidente. O rei está procurando os guerreiros da luz que menciona a profecia. Esses cristais, vocês devem ver o rei imediatamente. O rei. Bem-vindos, viajantes. Me disseram que vocês carregam os cristais. É verdade? Como previa a profecia de Lucan. Quando reinar a escuridão no mundo, chegarão os 4 guerreiros da luz.
Ministro: Sua Majestade, não temos certeza de que esses são realmente os guerreiros da profecia. O rei: Mas aqui estão à nossa frente e com cristais, não pode ser coincidência. Guerreiros da luz, quero lhes pedir um favor. Vocês seriam capazes de resgatar a minha filha Sara? Ministro: Garland, um cavaleiro que só servia a Sua Majestade, raptou a princesa Sara. Peço ajuda em nome de Sua Majestade, o rei de Cornélia. Garland se escondeu no Templo do Caos, ao norte de Cornélia. Já havíamos tentado salvar a princesa, mas Garland é o melhor espadachim do reino e nenhum dos nossos soldados conseguiu vencê-lo. O rei: Me falaram que vocês querem viajar para o continente ao norte. A ponte que permite chegar até lá foi destruída e não é mais possível atravessá-la. Se resgatarem Sara, me encarregarei de reconstruir a ponte como prova de agradecimento. Pois bem, enquanto Dragon Quest I, toda a história dele podia ser compreendida como um grande arco que tem início quando ele se apresenta para o rei e termina quando ele retorna para o rei já após vencer o Dragon Lord. O Final Fantasy é diferente. Ele pega uma narrativa de pequenos arcos com ciclos dessa narrativa. Por exemplo, nesse momento agora eu estou comprando armas para os personagens porque o rei acabou de dizer que eu e o meu grupo, no caso os personagens, somos predestinados a salvar o mundo com os cristais. Então ele pede que nós resgatemos a filha dele, que foi sequestrada pelo maior guerreiro da região, chamado Garland. E isso fecha o primeiro ato de uma narrativa épica, digamos assim, nos modelos da Odisseia e até mesmo os mitos da Grécia Antiga. Veja bem, essas primeiras meia hora de jogo são basicamente um tutorial para ensinar o jogador como o jogo funciona. Eles colocam o jogador, né, com seus 4 personagens para enfrentar uma pequena aventura, que é ir resgatar a filha do rei. E depois disso eles vão ter acesso à liberdade de caminhar pelo mundo, tal qual um RPG de mesa, por exemplo. E esse próprio tutorial, ele segue um ciclo, que eu vou chamar aqui de Jornada do Herói, um ciclo de acontecimentos que cria uma sensação boa em quem está acompanhando. Sabe que aquilo tem um começo, meio e fim. E é justamente isso que se trata o primeiro, o segundo e o terceiro ato de uma história. E por fim eu vou comprar magias para os personagens que são conjuradores. No meu caso, a minha clériga e o meu mago. E logo após eu vou comprar alguns itens, provavelmente poções de cura para curar a vida deles. E isso encerra o primeiro ato dessa história. Veja bem, os 3 atos de uma narrativa épica, digamos assim, na minha visão, bem simplificada, seriam os 3 atos: a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão. Quando eu digo que nós passamos pelo primeiro ato, é porque nós tivemos alguns elementos básicos que apontam isso. No caso aqui do meu roteiro simplificado, nós vimos um mundo comum, como é o universo de lá, apresentado na introdução do jogo, mostrando que o vento parou, que a terra está apodrecendo, que o mar está agitado. Depois nós temos o chamado da aventura, que é um outro elemento do primeiro ato, que é onde é apresentado o conflito da trama. Afinal de contas, histórias heróicas se tratam de conflitos, seja um vilão,
um grande vilão como o Dragon Lord de Dragon Quest I, ou então como esse guerreiro revoltado que sequestrou a filha do rei. De qualquer forma, a história gera em torno de conflito. Isso representado pelos guardas do castelo, já dizerem, você tem um cristal? Você deve ser o herói da profecia, você tem que ver o rei e tal. Aí conversa com o rei e tem geralmente a recusa do chamado. Chamada assim é só para ter um título, mas ela representa um medo do herói de embarcar na aventura, um receio dele, uma coisa mal construída. E essa recusa foi apresentada na forma do servo do rei ali do lado dele. Vocês conversam, os personagens conversam com o rei e esse conselheiro do rei, bem dizer. Eles chegam a duvidar da veracidade desses heróis estarem com cristal e serem realmente os campeões, os lendários heróis da profecia que vai salvar o mundo. Só que no caso, logo fechando assim o primeiro ar, tem o mentor, que é o próprio rei, que já vira e fala, não, eles estão aqui com os cristais, são guerreiros, isso não pode ser coincidência. E isso já dá mais coragem para o jogador encarar ali a história e o papel de ser realmente o herói da profecia. O segundo ato se iniciou quando os heróis terminaram de recolher suas armas, comprar as armas, magias, itens, se prepararem e atravessarem para seguir rumo ao Templo do Caos, onde se encontra Garlan, o sequestrador da filha do rei. Eles cruzam o limiar, que é um dos elementos do segundo ato, adquirem experiência lutando em combates, testam-se os aliados e os adversários. No caso, encontrar com o morto-vivo Gol fez com que eu perdesse o personagem mago, e gera-se aproximação, que é entrar dentro do próprio templo. Isso encerra o segundo ato aqui nesse meu roteiro básico, e logo vai e entra no terceiro ato, em que nós já estamos. O mini-boss pode ser encarado como Gol, que secou toda a vida do mago da equipe, e o gancho dramático seria essa perca dele, e agora eu estou preocupado em colocar os itens, os equipamentos que eu havia comprado. O que nos leva ao penúltimo elemento de uma saga épica dividida em 3 atos, que seria a batalha final, o combate contra o último chefão. No caso de Dragon Quest, que foi o jogo zerado anteriormente a isso na primeira temporada dessa série, o último chefão é o Dragon Lord, obviamente. Nesse aqui, existem vários arcos. Vai ter o último chefão, só que em cada arco vai ter um chefão presente para amarrar a narrativa. E isso é uma das diferenças narrativas entre esse jogo e seu ancestral Dragon Quest. Garlan. Não restará outra opção ao rei, a não ser oferecer o reino para recuperar a filha. O reino de Cornélia será meu. Quem está aí? Os mascotes do rei. Sabem com quem estão se metendo? Vocês pensam que são capazes de me vencer? Muito bem, então. Eu, Garlan, acabarei com todos vocês. Uma partida de RPG, seja eletrônico ou de mesa, consiste em 3 coisas fundamentais. Interação social, que seria conversar com os personagens não jogadores, adquirir vantagens, informações, etc. Exploração, que seria caminhar pelo mundo, descobrir masmorras, descobrir segredos, mistérios e desafios. E por último, e mais importante, o combate. E agora eu vou explicar como é que ele funciona. Como o nome já diz, as batalhas aqui são de turno. No caso, na hora de começar o combate, acontece a iniciativa, onde os personagens com mais velocidade começam primeiro e assim por diante. E cada um dos jogadores e dos inimigos vão ter uma ação cada um, seja para atacar, usar uma magia, usar algum item ou até mesmo fugir. Sendo o vencedor aquele que zerar os pontos de vida do adversário primeiro. E como esse chefão é o primeiro, ele constitui apenas uma espécie de tutorial para o jogo, para a gente aprender e enfrentar os inimigos. A gente percebe que está fechadinha a estrutura narrativa.
Tem o começo, o meio e o fim. Os 3 atos de uma jornada épica. No caso, o começo é a apresentação, o segundo ato é o desenvolvimento e o terceiro ato é encerramento. E com o fim do chefão, chega apenas agora o momento de um encerramento. Adquirir o que foi prometido pelo rei e seguir a jornada para salvar o mundo. Vocês vieram me resgatar? Nem sei como agradecê-los. Sou Sara, princesa de Cornélia. É a primeira vez que alguém consegue derrotar Garlan. Quero oferecer uma amostra da minha gratidão. Por favor, acompanhe-me até o castelo de Cornélia. Rei, obrigado por salvar a minha filha. Não tenho dúvidas de que vocês são os guerreiros da luz que fala a profecia de Lucan. Vocês deveriam ouvir a profecia completa. Bem, se me permitirem, quando reinar a escuridão no mundo, chegarão os 4 guerreiros da luz. Se eles não conseguirem juntar os 4 cristais, a escuridão cairá sobre todos nós. Os 4 cristais nunca voltarão a brilhar. Me falaram que no continente do norte é possível encontrar um dos cristais. A única forma de livrar o mundo desses monstros é devolvendo a luz aos cristais. Vou reconstruir a ponte que conduz ao norte. Rezo para que consigam devolver a luz aos 4 cristais do mundo. Sara, Um momento. Esta alaúde foi confiada às princesas de Cornélia durante gerações. Quando me raptou, Garlan se acalmou com ela. Quero que a levem, talvez possa ser útil em sua viagem. E com essa estrutura simples de 3 atos, nós vamos construir futuramente as One-Shots, que seriam aventuras ou histórias de RPG que começam e terminam na mesma sessão, onde os jogadores sentam para jogar, começam e terminam na mesma jogatina, na mesma partida. Ficaremos agora com os resultados, a resolução dessa nossa primeira aventura, dessa primeira nossa jornada heróica. E assim que iniciarmos outras, e estiverem outros ciclos narrativos semelhantes acontecendo, eu vou estar evidenciando e trazendo informações e acompanhando de uma maneira mais técnica. Ponte levadiça. Ordens de Sua Majestade, devemos cumprir com a nossa parte para que se cumpra a profecia de Lucan. Qual relação entre a ponte e a profecia? Os 4 guerreiros da luz já chegaram. Eles estão aqui em Cornélia. Tanto a partida de RPG de mesa quanto um RPG eletrônico, como esse aqui e também o Dragon Quest I, nós podemos observar que eles são montados em cima de 3 tipos de cena. De interação social, onde os personagens vão entrar em contato com NPCs, que são personagens não jogadores, interagir, conversar, adquirir informação, conseguir tarefas, trabalhos a cumprir,
ou então até mesmo encontrar uma dificuldade ou um desafio. A segunda cena que nós encontramos é a de exploração, onde os personagens ou o jogador eles vão sair pelo mundo desse universo de RPG, seja qual for, e vão descobrir áreas novas, descobrir segredos, encontrar lugares antes não acessados e até mesmo ter aventuras nos mais locais diferentes, seja selvagens ou dentro de cidades, masmorras, enfim. E o terceiro tipo de cena, e é o mais adorado, né, para a maioria dos jogos de RPG, principalmente os japoneses, que seria a parte do combate, que são as lutas que tem muito nos animes shounen que passam na televisão, como Dragon Ball, One Piece, Naruto, Hunter vs Hunter. E tendo consciência desses três tipos de cena, é possível montar uma aventura de RPG, conduzi-la e até mesmo jogar melhor uma partida de RPG, porque você vai ter noção de como é montada essa estrutura das cenas, que são três tipos: interação social, exploração e combate. Enquanto que no RPG de mesa, os jogadores utilizarão o diálogo para controlar seus personagens e para conduzir a própria história, a aventura e o jogo, enfim. Aqui no RPG eletrônico, o jogo é conduzido, é jogado pelo jogador utilizando 3 botões básicos. Uma cruzinha com 4 direcionais para poder guiar o personagem pelo mapa e selecionar as opções de menus, enquanto vai ter outros 2 botões que um é para confirmar e o outro é para rejeitar ou sair. E caso você queira me acompanhar jogando também Final Fantasy 1, saiba que você pode estar baixando na Play Store o jogo dele próprio, ou então conseguindo um aplicativo que simula a emulação de um desses tipos de console. No caso, eu estou usando um aplicativo de Game Boy Advance e estou jogando a versão dele, de Final Fantasy 1. Mas também tem versão para PlayStation, Super Nintendo. Agora, assim que o personagem cruzar a ponte que foi reconstruída, termina esse primeiro arco que mostrou pra gente uma estrutura narrativa completa, e a gente inicia um novo arco com uma estrutura narrativa semelhante, que esses grupos, esses ciclos de arcos narrativos vão nos levar, enfim, para a finalização do jogo, né? Vai formar um arco maior e o jogo será finalizado. A história dele terá sido contada toda, o que trará uma satisfação para o jogador, semelhante também ao RPG de mesa, que vai fazer algo semelhante. Cada estrutura narrativa dessa, cada ciclo, eles chamam de one-shot, que é uma aventura fechada, com começo, meio e fim em si mesma dentro de uma partida, com duração em média de 3, 4 horas, em média. Mas facilmente pode ser mais. Dependendo da diversão, se estende bastante. Diferentemente de seu antecessor, o primeiro JRPG criado, que foi criado 1 ano antes de Final Fantasy I, nele nós podemos ver que o jogo todo é uma estrutura narrativa só, enquanto esse aqui, a estrutura narrativa dele são vários ciclos dessa estrutura narrativa que compõem o maior. E agora vamos ficar com a finalização desse primeiro capítulo do jogo. E assim começou a travessia. Os guerreiros da luz estavam espantados pela grande missão que haviam recebido. Nem sequer sabiam para que serviam os 4 cristais que levavam em suas mãos. Esse mesmo cristal que uma vez, há muito tempo atrás, havia brilhado tão intensamente. O momento de partir havia chegado. Era o momento de remover o manto da escuridão para que a luz voltasse
a iluminar o mundo. Eu não vou me estender mais. Para um primeiro capítulo foi bem explicativo e introdutório para essa nova jogatina. E aquela coisa, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal para fazer parte, compartilha para a divulgação e qualquer dúvida, dica, crítica ou sugestão, deixe os comentários. Muito obrigado e até a próxima.